Bom dia a todos. Eu sou Lino Almeida, assessor aqui do Sim Comércio Guarulhos. Estamos ao vivo aqui pelas redes da TV Comércio de Guarulhos. Estamos aqui também ao vivo pelo celular do Mário Lopes, psicoterapeuta e neurocientista, que hoje vai estar aqui com a gente para a gente conversar sobre o Setembro Amarelo. Um assunto de uma importância sem igual, naturalmente, não só para a população, para o cidadão como um todo, mas também, naturalmente, aqui nós estamos falando do Sindicato Patronal do Comércio, naturalmente falando aqui para os empresários, para os comerciantes, mas também para as pessoas, claro, porque isso tem um impacto muito grande no mercado de trabalho. A gente sabe, nós estamos aqui acompanhando constantemente, são muitos afastamentos aqui, dados aqui que o Mário levantou sobre essa questão, fala em afastamentos a cada 40 segundos, aí suicídios acontecendo a cada 40 segundos, né? O Brasil aí com mais de 14 mil casos por ano, enfim, há uma responsabilidade muito grande por parte da instituição, do Sincomércio, uma preocupação muito grande com esse processo. O Mário é um parceiro nosso aqui, um profissional que está trabalhando conosco aqui no Sincomércio, à disposição também do empresário. Então hoje nós vamos falar bastante sobre esse tema, tentar entender melhor como isso funciona, como que a gente pode agir aí na prevenção das doenças mentais e que acabam levando as pessoas à questão do suicídio. Hoje é um dia emblemático, né, Mário? Então, Mário, por favor, obrigado aí pela sua presença e já começar falando, hoje dia 10 de setembro é o dia, né, tá marcado já na agenda aí, que é o dia mundial que trata dessa questão do suicídio. Então, já começar te perguntando por que existe o Setembro Amarelo, né, e quais as razões da criação dessa data? Bom dia, Lino, bom dia a todos os nossos internautas, nossos ouvintes, nossos espectadores. Em primeiro lugar, eu gostaria de prestar uma justa homenagem para você e para a instituição. Precisa ter coragem. Falar de saúde mental no Brasil, um país recheado de preconceitos, um país recheado de dogmas, é um ato de coragem. Porque muita gente associa doenças mentais, questões mentais à loucura. E não é loucura apenas, né? E temos que pensar também o seguinte, a pessoa é submetida a tanta coisa no decorrer da vida que acaba desencadeando algum problema. Eu acho muito importante, acho que o empresário do comércio está muito bem representado através de uma entidade que está, sim, à frente do seu tempo e à frente de questões sociais como essa, que é a do suicídio. Parabéns, Lino, parabéns mesmo. Obrigado, Mário. Muita satisfação. Setembro Amarelo, gente. Setembro Amarelo, ele é uma data que, infelizmente, ela foi criada para lembrar o suicídio de um jovem de apenas 17 anos, que cometeu com um carro de cor amarela. Daí a razão para essa simbologia, né? Essa simbologia. Várias razões levam a pessoa a cometer suicídio. No caso do Mike M, que é esse rapaz, ele pegou o carro, suicidou-se e deu um alerta para a população, deu um alerta para o mundo. A maioria dos suicidas deixa um bilhete, né, claro, e lá ele expôs as razões deles, que eu acho que não é uma questão de alongar muito na história. Mas, como sempre, é uma história triste, é uma história que acaba tocando as pessoas diante da fatalidade. Desde então, o Setembro Amarelo tornou-se um marco, um símbolo para lembrar de uma coisa, trazer à consciência das pessoas um fato que está aqui rodando a vida de todo mundo, como você acabou de dizer, um suicídio a cada 40 segundos na média, isso é muita coisa. Um aumento de casos extraordinário. Nós não podemos ficar indiferentes a uma
questão tão séria e tão próxima de nós assim. Então, o Setembro Amarelo não é uma data comemorativa, é uma data de reflexão, é uma data para pensarmos, para lembrarmos que a vida é o que vale mais. E que para você ter uma vida saudável, uma vida boa, você tem que ter, entre outras coisas, uma saúde mental muito boa. Enfim, viver a vida, enfrentar os desafios como todo mundo enfrenta. Muito bom, Mário. Bom, Mário, enquanto você falava aqui, eu lembrei que outro dia eu estava conversando aqui com um prestador de serviço aqui do Sim Comércio, e ele está se tratando de depressão e tal. Então é uma pessoa com quem eu converso bastante. Esse dia eu estava conversando com ele falou para mim: Lino, 2 amigas minhas conhecidas se suicidaram. Inclusive mandou as imagens, 2 moças jovens, bonitas, bem-sucedidas financeiramente e tal. Outro dia me chamou a atenção também de um líder, né, de uma grande organização, falando que se suicidou também, uma das pessoas lá da organização dele, e ele abordou a coisa do suicídio de uma forma assim, problema dele. Aqui na nossa organização a gente tem a nossa forma de agir. Se as pessoas se suicidam, meio que eu entendi, ele diz assim, a pessoa se suicida pela fraqueza dela, né? Então, assim, são muitos jovens, Mário, que estão hoje tendo esse problema, tal. Então, é todo o impacto, né, da sociedade, que tem vários fatores envolvidos nisso, né? Psicológicos, sociais, socioeconômicos, tal. Então, às vezes as pessoas falam, se eu ganhar muito dinheiro, minha vida tá resolvida, não tem. Mas não é isso, né, Mário? Então, fala pra gente um pouco essa questão do jovem, né? Porque o jovem é muito preocupante, né? E o jovem, quando a gente fala, me parece que tem até crianças que já fazem parte dessa estatística também, né, Mário? Então, fala um pouco pra gente sobre essa questão. Sim, é uma tristeza saber que tem gente que ainda está na idade da pedra, né? Na idade da pedra, achando que suicídio ou doença mental é frescura, é fraqueza. Saiba que do ponto de vista neurológico, neurobiológico, é justamente o contrário. O suicídio é um ato de muita coragem, porque implica em fazer o quê? Em ir contra toda a sua programação mental. Essa que você tem, que eu tenho, que todos os 8 bilhões de pessoas do planeta têm, de preservar a vida, de lutar contra as adversidades, de aproximar-se do prazer, que são as funções básicas do cérebro humano. O suicida, ele vai contra toda essa programação que vem desde o início da humanidade. O homem, ele só está aqui hoje, o ser humano, né, só está aqui hoje porque ao longo do processo evolutivo ele criou mecanismos de defesa e de proteção. Isso é o quê? É conseguir assegurar a capacidade de perpetuação da espécie. E o suicida, ele faz exatamente o contrário. Ele burla essa regra básica de fazer o quê? De preservar a vida e perpetuar. Então é uma tristeza. Infelizmente tem gente que pensa assim. O jovem, infelizmente, ele parece ser a maior vítima, o maior foco dos casos de suicídio. O jovem, ele tem ali algumas questões, como, por exemplo, essa área frontal do cérebro, ela não está completamente desenvolvida, que é a área da cognição, que é a área do raciocínio lógico, que é a área de responder com objetividade às dificuldades, às questões que se enfrenta. Ou seja, quanto mais jovem, mais movido pela emoção. Então, está aí uma grande razão para o jovem não ter estrutura para enfrentar as adversidades e acabar optando por
por uma solução, vamos dizer assim, tão drástica quanto o suicídio. O que leva uma pessoa a cometer suicídio? Lino, muitas questões levam a uma pessoa a cometer suicídio, mas eu diria que principalmente, e no caso do jovem, mais acentuadamente por não saber lidar com essas adversidades, estariam as questões econômicas, sociais e emocionais. Todo mundo precisa ser querido, precisa ter um sentimento de pertencimento, precisa sentir que está em algum lugar, pertence a algum grupo, é amado por esse grupo, é acolhido por esse grupo, é importante para esse grupo, como você é para o Sim Comércio, como você é para a sua família, como você é para seus amigos e para todos os outros estratos sociais, grupos sociais que você interage. E nem sempre se tem isso daí. E nem sempre se tem isso daí. Mais uma vez, como o Brasil é um país movido a preconceito, esse é o gordinho. Tá. O gordinho, ele acaba sofrendo o bullying. O famoso bullying, né? Que vai tá envolvido em várias camadas aí da sociedade. Quando o grupo está fazendo lá, escolhendo o time de futebol, o ruim do time vai para o gol, não é isso? Vai para o gol. Ele não é o primeiro a ser escolhido, ele é o que sobra. Tudo isso vai causando males para a cabeça da criança. Ô Mário, me permita assim uma parte. Não é mimimi, né? Porque é muito uma coisa assim que, bom, no nosso tempo era diferente. Antigamente a gente fazia bullying e tudo bem e tal. E eu fico sempre com a sensação, as pessoas mudaram, e tudo bem as pessoas terem mudado, e a gente também precisa mudar em detrimento a isso, né? Para conseguir, justamente porque essas coisas sempre parecem que estão muito distantes da gente, até que acontece do nosso lado, né? Ou acontece na nossa família e a pessoa toma um impacto, né? Porque há um choque geracional aí também um pouco envolvido nisso. Há um choque né? geracional muito grande, e temos que lembrar do seguinte, a nossa geração não é que era tão diferente, a nossa geração engolia. Aí eu digo para você, por que será que exatamente hoje a maior parte dos adultos, nós, temos tantos problemas de ansiedade, de estresse ou de esgotamento? A conta ali, numa hora chega. Uma hora chega. Você acaba absorvendo algumas coisas, não se mata, tudo bem, isso é muito bom, mas aquilo está fazendo o seu papel. Mas está se matando também de alguma forma, né? Porque aí vem as doenças relacionadas à emoção, né? Exatamente. A ansiedade, o estresse, ele é um passo para a pessoa acabar tomando uma atitude drástica como essa. Mais uma vez, essa coisa de você ser reprimido, de sofrer bullying, de sentir-se rejeitado, de alguma forma, isso está absorvido e foi para o seu inconsciente. Em algum momento, através de algum gatilho, ele vem à tona. Aí o cara pode, por exemplo, se tornar um agressor. Ele pode se tornar um abusador, ele pode se tornar um deprimido, ele pode se tornar uma pessoa negativa diante da vida. Olha só, uma coisinha inocente, simples, ninguém está acusando ninguém, mas que é cotidiano para as pessoas. Se acumulam, se acumulam, se acumulam. E quem não sabe lidar com isso, ou quem não tem acesso a recursos para poder lidar com isso, acaba de alguma forma sofrendo, podendo chegar inclusive ao suicídio. Hoje, Lino, nós temos uma coisa pior. Antigamente você competia com o garoto do futebol, que era o seu vizinho, seu amigo, seu primo, enfim, uma pessoa real que estava ali do seu lado. Hoje, a
essa moçada mais jovem compete com quem eles nem conhecem, através das redes sociais, através dos posts mentirosos, inclusive, que se coloca para lá. Vem o algoritmo que mexe com a mente da pessoa, né? E que compara o quê? Compara a sua realidade, que só você conhece, eu costumo dizer, os seus bastidores, com o palco dos outros. Que você não sabe nem se esse palco é um palco real. É o palco que ele está exibindo. Mas, para todos os efeitos, o que acontece? Você está olhando o seu amigo, seja um adolescente, seja uma criança, seja um adulto, exibindo todos os símbolos de poder, todos os símbolos de conquista, todos os símbolos de felicidade. E você não tem. Então você acaba acrescentando a esse leque de bullying, esse bullying virtual, esse bullying digital, que é essa comparação de vidas através de uma régua que não é a régua absolutamente adequada para isso. Importantíssimo isso. E aí, Mário, assim, vindo um pouco aqui para o ambiente de trabalho, né? Até me recordei aqui que recentemente uma empresária ligou e eu conversei muito com essa empresária aqui, porque ela falou o seguinte: eu tenho uma funcionária aqui de 6 anos que de repente começou a faltar e apresentar uma série de atestados médicos, né? E o que eu faço? Manda ela embora? Como é que eu faço agora para mandar ela embora? Faço, o que faz tal? E eu falei para ela, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: qual o CID que está vindo nesse atestado tal? E ela descreveu um pouco assim para mim. Eu falei: são problemas emocionais, você tem que ter atenção aí a essa questão para saber lidar com esses funcionários. Porque então, quando a gente fala de ambiente de trabalho, para o comerciante entender um pouco melhor como lidar com essas coisas, Mário, quais os sinais que aparecem nas pessoas quando as pessoas começam a sofrer desses problemas emocionais que podem naturalmente levar à questão do suicídio, e isso abala não só aquela pessoa, mas todo aquele ambiente de trabalho, né? É importante destacar que com a alteração que houve na norma regulamentadora número 1, todas as empresas agora precisam dar uma atenção especial aos seus empregados em relação a essa questão, né? Uma normativa que ela já está valendo, né? A partir do ano que vem, as empresas, a partir de março do ano que vem, né? As empresas passam a ser fiscalizadas e até multadas se não incluírem isso nos seus programas de gerenciamento de riscos ali do ambiente de trabalho. É importante se antecipar, é importante vir procurar aqui o Sincomércio. O Sincomércio tem profissionais como o Mário. Nós também temos aqui um serviço especializado de saúde, segurança e engenharia do trabalho para nos apoiar, para apoiar o comerciante nessas questões, tal, ter toda essa observação. Então, Mário, fala um pouco aí, que sinais são esses que o empresário, o comerciante, ele precisa observar, e ele observa nele mesmo e aproveita e observa nos seus trabalhadores também, né? Porque às vezes o sinal está nele também, né? Então, sim. Fala um pouquinho sobre isso aí pra gente. Muitas vezes a fonte é ele próprio, né? Isso é importante. Eu diria para você, Lino, que nós precisamos ficar atentos a tudo o que sai da normalidade. Então, por exemplo, os funcionários têm um comportamento padrão, têm uma forma habitual de relacionarem-se, de atenderem as demandas, a responderem às necessidades, enfim, tem um padrão. O padrão se quebra. O padrão se quebra porque, eventualmente, você está sentindo rixas dentro da equipe. Porque você está vendo que um ou dois ou alguns colegas de equipe estão destoando do habitual. Você está notando que algumas pessoas estão atrasando, não estão cumprindo as demandas como antes, enfim, comportamentos completamente diferentes. Esse é um sinal de alerta importantíssimo.
Agora vamos entender, vamos aprofundar um pouquinho mais nesse sinal de alerta. A pessoa pode atrasar uma vez na vida, outra na morte, não quer dizer nada. Por que está acontecendo isso? O empresário precisa, ou seus supervisores, seus gerentes, precisam mudar o paradigma. E esse é o grande o recado do Setembro Amarelo. Mudar o paradigma, olhar para as pessoas, ouvir as pessoas, entender as pessoas. Ter a humildade de olhar nos olhos da pessoa e perguntar o que está acontecendo. Dependendo do que ela pode estar, do que ela alegue, do que ela pode estar sentindo, ela pode estar precisando de um acolhimento. Ela pode... É que isso me chama a atenção assim, Mário. O que você está falando é que o próprio empresário ele precisa se preparar melhor para lidar, né? Ter um conteúdo socioemocional, ele, empresário, para saber olhar para esse funcionário, porque de repente ele também pode partir daquele princípio, bom, esse problema não é meu, eu vou demitir esse funcionário. E amanhã você contrata outro funcionário com um problema ainda pior, né? Também ele pode se deparar com esse tipo de coisa. E é isso que a gente tem observado. Então o empresário também ele precisa buscar esse conhecimento, né? Para que ele saiba lidar com esses problemas. Mesmo porque, digo mais, de repente ele pode contratar outro ou outros, todos vêm bem. E depois de algum tempo eles ficam mal. Poxa, a pessoa tem que ter a humildade para entender isso daí e procurar ajuda. E procurar qualificação, capacitação, treinamento, enfim, para saber identificar. Lino, a grande questão nesse caso é o quê? É autoconhecimento. É autoconhecimento. Como é que você lida com a sua equipe? Qual que é o seu padrão de comunicação? Qual é o seu padrão de feedbacks? Qual é o seu padrão de compreensão de situação? Como é o seu padrão de comando? Enfim, como é o seu padrão de planejamento? Existem situações, e você já deve ter visto milhares de situações assim, que o chefe, o supervisor, quem quer que seja, quem tem autoridade, ele simplesmente diz, faça e não quero saber, mas não é possível fazer desse jeito, não, mas faça e eu não quero nem saber. E se não fizer direito, você está lascado, vai perder o emprego, tudo mais. Uma relação construída na base da ameaça era uma relação absolutamente tóxica. E que pode levar ao acidente de trabalho também, né, Maria? Exato. Então, muitas vezes a pessoa fala, se sofreu um acidente de trabalho por desatenção. E às vezes quando você vai buscar ali um pouco do que aconteceu antes daquele acidente de trabalho, muitas vezes aquela desatenção foi causada por um ambiente ruim de trabalho, né? Que é o que a NR1, a nova NR1 que você mencionou agora, está muito atenta. Quer que você liste quais são os fatores de risco psicossociais e entender como esses fatores podem levar a um adoecimento, a um descuido, a um acidente, enfim, o que quer que seja. Por quê? A relação que existe entre o subordinado e o superior, ela é a relação mais frequente, mais forte dentro de qualquer organização. Em todo momento, o supervisor está interagindo com a sua equipe para fazer uma reunião, cobrar trabalho, cobrar resultados, averiguar qualidade, enfim, é o trabalho dele. Essas pessoas precisam entender, precisam se qualificar em quê? Em liderança humanizada. Precisam se qualificar em competências socioemocionais, que até o ano de 2020, antes do Fórum Econômico Mundial que foi feito naquele ano, acharem que tudo isso era uma bobagem, era aquela coisa assim, isso daí é
esses poetas de recursos humanos ficam falando de habilidades comportamentais, tal. Meu amigo, nós somos seres sociais. A forma como você interage com a sua equipe é a forma como ela vai retornar, como ela vai fazer da devolutiva para você. Então, sim, competências socioemocionais importantíssimas. E vou deixar até o alerta. Empresário, gerente, você que está acompanhando a live, avalie muito bem o relacionamento entre a equipe e entre supervisores e equipe. Com certeza, 80% das questões de riscos psicossociais estão aí. E eu sei que o Sincomércio tem um programa que ajuda o empresário a lidar com essas questões, a identificar, são treinamentos, são workshops, são mentorias que ajudam a pessoa a entender isso. É mais fácil, Lino, quando alguém fala para você. E é importante o que você está falando, Mário, porque, veja, empresário, nós estamos falando que hoje doenças mentais é uma das maiores causas de afastamento do ambiente de trabalho que tem. Então, os números da Previdência, né, porque aí esse trabalhador ele sai do ambiente de trabalho, acaba indo para a Previdência, é um número absurdo, assim, chega aí a milhares de pessoas mensalmente. E às vezes a gente pensa assim, bom, vou tirar daqui desse ambiente de trabalho, vou tirar o peso do custo dessa pessoa do meu bolso, né? E quando vai para a Previdência somos todos nós que pagamos essa conta, né? Então é empresário e sociedade pagando a conta por esse afastamento. Quando a gente olha sobre isso, sobre simplesmente o olhar do negócio, né? Da operação, que é obviamente importante. Então, essa coisa tem duas características importantes, né? A principal é a questão do ser humano, né? Claro que a gente está falando, mas também a sustentabilidade dos negócios, né? Isso é uma questão de simbiose, né, Mário? As coisas precisam existir de forma equilibrada. Essa questão da NR1, reitero, óbvio que há um olhar do governo sobre essa questão da Previdência, alguém precisa pagar essa conta e vão remeter essa conta ao empresário, e o Sincomércio ele está criando programas que possam mitigar os valores, não para qualquer empresário, pode ser para o pequeno empresário que tem lá um funcionário só, tal, mas que essa coisa seja um investimento, a saúde realmente ela passa a ser enxergada como um investimento. Então, se você tem um funcionário que trabalha bem, que não falta ao trabalho, que cumpre o seu horário de trabalho de uma forma produtiva, né? Porque também se fala da questão do presenteísmo, porque às vezes a pessoa está lá no ambiente de trabalho, mas não está produzindo como deveria. Então, criar ambientes de trabalho produtivos, tanto para empresário como para o empregado. Então, é dentro desse pensamento que o Sincomércio tem criado esses programas, conta aqui com a parceria do Mário e tal, para poder oferecer isso para o empresário. E aí, Mário, a gente caminhando aqui um pouquinho mais, a gente sabe que essa coisa do problema mental, ela tem muita coisa da vergonha, né, envolvida nesse processo, a pessoa não quer falar do que está passando e tal. Então, como ajudar assim, de forma mais respeitosa essas pessoas, sem invadir a privacidade delas? Olha, que pergunta maravilhosa. A pessoa se sente envergonhada de fato e sente também o peso do preconceito. Ela acha que a partir daí todo mundo está olhando para ela de uma forma diferente, meio assim, não sei, não quero pôr a mão porque de repente é contagioso, essas bobagens todas. Isso é o quê? É o olhar da aprovação ou da reprovação social, que na verdade retroalimenta todo esse processo neurótico, todo esse processo de alimentação da doença. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você nota que o comportamento padrão mudou, é o quê? É acolher. Poxa, a pessoa está mais isolada, é um sintoma clássico de estresse, de depressão. A pessoa
passa a dormir menos e, consequentemente, no dia ela não está mais tanto atenta, ela está sonolenta, alimenta-se mal. Você repara que a pessoa não come mais aquela quantidade, aquela variedade de comida que ela comia habitualmente, e apresenta alguns sinais de irritabilidade assim do nada. Você não pode falar nada para a pessoa que ela vem lá com todas as pedras na mão, batendo em você, reclamando. São sinais clássicos de doenças mentais, de alguma questão de transtorno gritando para a pessoa. Se você pega uma pessoa que está irritada e devolve a conversa com o mesmo nível de irritação, o que acontece? Você pega o nível do tom da conversa e eleva. Aí ela vai pegar e vai elevar. E assim por diante. Quando o correto é você fazer o quê? No acolhimento, você ser empático e reduzir o tom. E forçar a pessoa para vir aqui nesse patamar mais baixo, mais calmo, mais civilizado, mais social. E a partir daí, sim, conseguir explorar um pouco mais o que a pessoa tem e tal. Você não é psicólogo, você não é terapeuta, você deve praticar algum tipo de aconselhamento? Somente um. Aconselhar a pessoa a procurar ajuda especializada. Não tentem, em hipótese nenhuma, assumir esse papel terapêutico, porque não é assim que funciona, não é tão simples, não é tão superficial, não é tão raso. Você estará exercendo a sua liderança de uma forma extremamente competente, aconselhando, indicando, fazendo com que ela procure um serviço especializado, que pode ser, nos casos mais extremos, no caso de identificação de suicídio, quando a pessoa começa a mudar um pouco a conversa, de falar com uma convicção enorme de não está valendo a pena, quero jogar tudo para o ar, eu prefiro me matar, não estou aguentando mais. Opa, CVV. São sinais claros, né? São muito claros, é CVV. Porque lá eles são especializados, o órgão existe para isso. CVV. CVV. Como entrar em contato com o CVV? O CVV é através do telefone, eu preciso ver aqui. O CVV é através do telefone. Eita. Está aqui no teu outro papel ali, Mário. 188. 188, então, CVV 188. 188. Direto. É como ligar no 192, no 93, no 90, ele disca lá 188 e chega no CVV. Com a garantia do sigilo. Com a garantia do sigilo. E eu digo mais, se a pessoa está sentindo todos esses sintomas, não precisa esperar o chefe, o companheiro, a companheira, tomar essa decisão por ela. Ela precisa de ajuda. E o que ela precisa de verdade, Lino, é sentir que ela é importante para alguém. Porque quando o suicida resolve dar esse passo, ele acha apenas que ele não faz a diferença para ninguém. Ele acha que ele não é importante para ninguém. E aqui vale dizer, todos os seres humanos são importantes para alguém. Todos são importantes. Alguém tem por você um apreço maior, um sentimento maior do que as outras pessoas. E vai daquela, se começa você mesmo gostando de você mesmo, né? Então, se ame, né? Então, comece a se gostar. E depois, as pessoas começam a gostar de você também. Ninguém dá o que não tem, né? Ninguém dá o que não tem. Eu só queria dizer uma coisinha da estatística que você falou agora há pouco do INSS. Mudou o vetor. Então, o que acontece? Antigamente, o início da contribuição era nesse patamar. Esse patamar subiu. Porque as pessoas, de uma forma geral, entram no mercado de trabalho formal mais tarde.
a longevidade aumentou. E o que acontece? Ele fica mais tempo, então antes ela entrava aqui e saía aqui. Entrava aqui, agora entra aqui. Agora ele sai aqui. Por que ele sai aqui e não aqui? Porque a Previdência tem que compensar essa... Claro, alguém paga a conta, né? Alguém paga a conta. É isso que ninguém entende. Muito bom, Mário. Vamos aqui caminhando um pouquinho mais. Fala pra gente um pouco sobre a questão da neurociência agora, né? Então, o que está aí? Quais são os fatores relacionados a esse sofrimento que a pessoa chega a se suicidar do ponto de vista neurocientífico? Do ponto de vista neurocientífico, é um contrassenso que nós conversamos no começo. O nosso cérebro ele foi feito para nos aproximar do prazer e nos afastar do perigo. É luta ou fuga. Simples assim. Todos os comportamentos decorrentes derivam dessas duas funções básicas. Há, evidentemente, uma mudança nesse padrão de acordo com essas experiências que a pessoa vai acumulando, esses bullying, esses estresses, essas depressões, que acabam gerando, em muitos casos, um fenômeno chamado de desamparo aprendido, que é quando a pessoa passa a acostumar-se e mais a esperar a resposta ruim, a resposta negativa de algum evento, fazendo com que cada vez mais ela escale para baixo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa dar uma injeção permanente de propósito de vida para essas pessoas, aumentar o nível dos hormônios de felicidade, dos hormônios bons, das adrenalinas, enfim, a gente precisa fazer com que o mecanismo hormonal do cidadão passe a ter um equilíbrio, para que ele sinta prazer na vida, sinta prazer no que ele faz, sinta prazer nos relacionamentos dele, afastando todo e qualquer tipo de pensamentos nesse sentido. Claro que nos casos mais crônicos, claro que nos casos mais sérios desses casos, ele precisa procurar uma ajuda de um profissional médico. É medicamentoso mesmo. É médico psiquiatra. Só que a questão é a seguinte, né? Quando o cara procura um psiquiatra, o psiquiatra é obrigado a dar para ele um catatal, precisa dar alguma coisa para trazer o cara para o chão. Ou seja, ele está na crise. E essas coisas poderiam ser evitadas através de uma qualidade de vida, uma qualidade de relacionamentos melhor. Aí eu faço o apelo. Gente, tem coisas que são muito simples, depende só de uma pequena atitude. Quantas crianças, seus filhos, não procuram você para mostrar uma coisa? Um desenho que fez, uma conquista que teve na escola, estou ocupado, que você deixa para depois. Você está criando nessa criança uma sensação a médio e longo prazo de que o que ela faz não é importante, de que ela não é importante para você. Quantos amigos você não tem que fazem alguma coisa relevante, importante, e que um simples elogio, um simples tapinha nas costas vai dizer, pô, que coisa bacana que você fez, tal, oh, parabéns. Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Ou quando a sua companheira, o seu companheiro lembra de uma data importante, se arruma para você e você simplesmente perde o poder de observar, né? O poder de olhar, né? A capacidade humana. É isso, esse senso de solidariedade, é essa empatia, é isso que nos torna diferentes dos outros animais. Tá? E
não é que as pessoas, seja criança, seja amigo, seja companheiro ou companheiro, façam essas coisas na expectativa de receber um elogio. Não é isso. Elas fazem com a expectativa de ter um reconhecimento. É completamente diferente. O ser humano ele tem um sistema de recompensa próprio, né, Mário? Que precisa realmente ser recompensado, ou você tem uma vida mais difícil, né? Quando ninguém... E esse é o nome correto dele. É um mecanismo, é um sistema de recompensas. É a sua expectativa para saber se você deve continuar ou se você deve dar um passo atrás. E isso naturalmente vai para dentro do mercado de trabalho, né? Tá dentro desse processo. Então o sistema de recompensa também do empresário em relação ao empregado e do empregado em relação ao empresário que o contrata, tudo há uma troca ali também importante. Eu gostaria que você falasse também assim, dentro dessa questão do Sincomércio, da nossa parceria, da parceria Mário Sincomércio, como a gente pode contribuir aí como agente de responsabilidade social também dentro desses processos? A primeira coisa, e eu diria que é o básico, mais importante, é conscientizar toda uma cadeia de empregadores, de gerentes, de supervisores, de líderes, a uma mudança, uma conscientização e uma mudança de padrão de gestão, uma mudança de padrão organizacional. Para aqueles que gostam de números, há pesquisas que indicam que para cada R$1 investido em saúde mental, há um retorno de 4. Ou seja, não tem investimento, bolsa de valores, Bitcoin, não tem nada melhor do que isso. E volta na forma do quê? De produtividade, de motivação, de presenteísmo. Então, aqui no Sincomércio, nós temos um programa de sensibilização, de conscientização, de preparação dessas lideranças para administrar as questões socioemocionais e fazer dos times deles um time efetivamente produtivo, um time organizado, um time integrado, um time motivado. E o que é uma organização? Uma organização são pessoas. Por mais que possa dizer que tem computador para isso, tem máquina para aquilo, claro que tem, sempre teve. Desde a Revolução Industrial, sempre teve. Desde que o homem descobriu o fogo, sempre teve ferramenta, teve instrumento para alguma coisa. Mas, cada vez mais, as organizações, elas interagem, tanto internamente quanto externamente. Então, quando nós falamos sobre saúde mental no local de trabalho, nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre trazer produtividade, trazer resultados, trazer benefícios para as empresas através do investimento em saúde mental. Temos um programa de atendimento, porque não é todo mundo que resolve só na base do treinamento. O Sincomércio tem um espaço, tem a forma de atendimento inclusive online para quem precisar de auxílio psicanalítico e fazemos isso tanto individualmente como em grupo. Lino, é uma coisa maravilhosa quando você reúne um grupo de pessoas para discutir e tratar um assunto comum. Nós chamamos isso de roda de conversas. Aquele grupo, normalmente da mesma empresa, senta para discutir uma questão ligada, digamos, à comunicação, ao feedback, à liderança e como se lida com tudo isso. E isso, gestores de CIPA, empresário, enfim, todos se envolverem nesses processos, né? Temos um programa de formação de preparação de cipeiros para identificar e administrar os riscos psicossociais. E aí, cipeiro, não vai ter jeito, vai ter que trabalhar isso daí. E vale aqui um pequeno alerta. Não é um trabalho de uma pessoa só, fazer o levantamento dos riscos psicossociais, fazer a avaliação.
Agora, mais do que nunca, é um trabalho multidisciplinar feito por uma equipe. Então, aqui tem o técnico, tem o engenheiro, tem o psicólogo, tem o psicanalista, tem ergonomista, tem muita gente que vai fazer isso. E o Sincomércio tem exatamente essa equipe multidisciplinar para fazer isso. A multa é pesada. A multa pode chegar a R$6.000 por ocorrência. Então, maio está aí, está perto. Um programa de gerenciamento de riscos, por menor que seja a empresa, e todas estão obrigadas, como você lembrou agora há pouco, não é algo que demore menos do que 2 ou 3 meses para se fazer e implantar. Não vamos cair naquela coisa de tentar fazer ali de qualquer jeito, só para o inglês ver que isso não é esse o objetivo da norma. Enfim, o Sincomércio tem uma solução muito ampla, seja em treinamento, seja em workshop, seja em consultoria, seja em assessoria, seja em parceria, para fazer da empresa um local de trabalho mental e emocionalmente saudável e evitar esse risco de multa por esse tipo de infração. Muito bom, Mário. É isso. O Sincomércio ele é um sindicato patronal, é um sindicato das empresas do comércio varejista, mas que olha para as pessoas, né? Aqui o nosso presidente, Dr. Reginaldo Sena, ele sempre pede aqui para a gente, todos os programas, todas as nossas parcerias, sempre parcerias com esse olhar, um olhar para as pessoas. Porque para vender bem, né, Mário? Para a pessoa poder vender bem, depende que as pessoas estejam saudáveis, né? E os negócios, eles com pessoas saudáveis, são negócios mais fortes, né? São negócios que conseguem ser mais perenes, ter mais estabilidade. Então, antes de tudo, não adianta você abrir uma loja se não tiver ninguém lá dentro da loja, né? Sim. Mesmo que seja uma loja virtual, a loja esteja lá na internet, você precisa ter pessoas que alimentem todo esse processo, né? Então, são pessoas saudáveis e os negócios ficam fortes partindo desse princípio, não é verdade? Verdade. Não esquecendo que a geração Z, que é quem mais ficará no mercado consumidor ou no mercado de trabalho, né, pela idade, são muito exigentes do ponto de vista de responsabilidade socioeconômica. Muito bom. Gente, nós estamos indo aqui para o encerramento, né, desse processo. Enfim, aqui dentro do Sincomércio nós estamos elaborando uma série de programas, de selos que possam chegar para as empresas e campanhas. Essa questão da consciência, do problema mental, ele se tornou uma prioridade aqui para o Sincomércio. A gente tem investido, a gente sabe que o comerciante pequeno, essas coisas às vezes está muito distante deles, mas a gente sabe que o alcance da regra chega lá para ele. Então, assim, trazer aqui para dentro do Sincomércio o comerciante. Nós temos estruturas para isso, temos os profissionais como o Mário aqui envolvidos para nos dar apoio em todos esses processos, para poder facilitar a vida do comerciante, evitar que os custos, né, mais altos de multas cheguem aos comerciantes. Então, o nosso objetivo é tornar isso sempre perene aqui, sempre chegando para o comerciante de uma forma bastante enfática. Mário, uma última mensagem aí para o pessoal. Uma última mensagem que eu gostaria de deixar é assim: lembre-se, nós somos seres humanos. Trate todas as outras pessoas, todas as pessoas do seu entorno como seres humanos. Colaboradores, sócios, fornecedores, clientes, todos precisam de um elemento básico, que é interação humana, que é acolhimento, que é proximidade, que é empatia. A vida vai ficar muito melhor a partir daí. Valeu, Mário, obrigado. Quero aqui agradecer a todos por terem assistido aí a nossa live, mas essa live vai ficar gravada, vai ficar disponível lá no
no nosso YouTube, vai ter aí os atalhos no Instagram. Nós vamos continuar divulgando esse assunto tão importante. Então pode acessar lá pelo nosso site, pelo simcomercioguarulhos.com.br, que tem atalho lá para todas as nossas redes sociais. Agradecendo aqui ao Gabriel, nosso chefão aqui da comunicação, o Lucas, que está ali também cuidando ali junto com a Mônica da comunicação, o Edson, o pessoal todo que está aqui nos apoiando aqui para que tudo isso possa funcionar aqui do jeito correto. O Simcomércio tem toda uma estrutura de comunicação aqui à disposição também de você contribuinte, comerciante, que pode vir até aqui no Simcomércio para poder utilizar também essas instalações, tá bom? Então, muito obrigado a todos, viver é prioridade sempre e até a próxima. Obrigado. Obrigado, Lino, obrigado a todos.